Olá pessoal, eu sou o Thales Roberto, eu estou aqui para falar sobre o maior rei de todos. E a palavra de Deus fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E eu comecei a pesquisar o que um rei precisa ter. O maior rei de todos os tempos, de toda a história, se chama Davi. E Davi tinha duas coisas, eu quero falar sobre essas duas coisas para você. Primeiro, Davi era de verdade. Segundo, Davi tinha a bênção de Deus. Sabe o que é ser de verdade? Davi não era um produto da mídia, Davi não era uma coisa forçada, Davi não era o mais popular, Davi não era o mais querido, Davi não tinha o melhor lugar na mesa, mas Davi tinha a sua verdade. A verdade de Davi, aliada à bênção de Deus, levaram Davi a ser o maior de todos os reis. E por que Davi foi o maior de todos os reis? Davi usou o que ele tinha. Todo mundo sabe que Davi era músico. E desde sempre, Davi usava o que ele tinha. Davi escrevia os seus salmos, as suas músicas, e entregava para os músicos tocarem, para que as pessoas do reino aprendessem as leis através da música. Davi usava o que ele tinha, o dom que ele tinha, o dom da música. Se você for observar os salmos de Davi, as canções de Davi, eram experiências dele. Ele cantava a vida dele, ele cantava aquilo que ele acreditava, ele cantava os sonhos dele, ele cantava aquilo que ele queria para as pessoas. Nós temos um exemplo maravilhoso do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagina isso na boca dos músicos de toda Jerusalém. Vocês vão cantar isso agora. O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. E quando aquelas pessoas saíam para uma guerra, e quando aquelas pessoas saíam em direção a algo que elas tinham que fazer, Davi dizia, vamos gente, que a vitória é nossa, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai nos faltar provisão, não vai nos faltar força. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fortalecer. Deus vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. E aquilo não era uma notícia nova para as pessoas. Davi cantava aquilo, Davi usava o que ele tinha. Davi era músico, Davi tinha a sua arte, Davi era um artista. E isso fez Davi o maior de todos os reis. Talvez se Davi fosse um cara que tivesse uma boa oratória, um cara que soubesse falar bonito, mas não fosse verdade, ele não teria tido esse alcance. Davi era um menino simples, filho de Jessé, um menino que não tinha lugar na mesa, um menino que ficava lá atrás. Ah, tem mais um ali, então chama esse. Aí chegou o menino, o menor de todos, não era tão bonitinho assim, o menino ruivo, mas era esse que Deus estava procurando. O cara que era de verdade, o cara que tinha coração, o cara que tremia pelo propósito dele. Eu vou para cima e eu vou vencer. Davi, quando chegou diante do gigante, ele falou, eu já venci o leão, já venci o urso. Era um homem de luta, que era um homem verdadeiro, um homem que estava na sua força. E vou vencer esse aí também. Quem é esse cara aí? Eu vou para cima dele, porque eu sou de verdade. Eu queria falar para você sobre essa influência. E eu não estou falando para os músicos, estou falando para os líderes. Qual é a sua verdade? E o que você tem? Você vai usar o que você tem, aliado à bênção de Deus, e você vai conseguir chegar muito mais longe do que você imagina. Você acha que você foi formado um pouco mais fraco ou muito mais fraco que outras pessoas e você tem que seguir alguém? Ah, eu vou seguir a linha de raciocínio desse. Eu vou falar, tem pessoas que falam como o outro, se vestem como o outro, se comportam como o outro e querem chegar aonde? Aonde você vai chegar imitando alguém que já chegou? Para as pessoas copiarem o projeto pirata, vai copiar o original. Se você for copiar alguém, você nunca vai ser bom como alguém que faz, e aquilo é a verdade dele. Você vai ser alguém que faz mais ou menos. Já tem o original, já tem o que é bom, e para seguir alguém que é pirata, eu vou seguir o original. Mas eu sei que tem alguma coisa dentro de você que vai fazer de você o melhor de todos. Isso é a sua essência. Talvez você pense que o que você tem é fraqueza, mas eu acho que isso é força. Deus colocou, é tão importante isso, que Deus colocou as mensagens de Davi no meio da Bíblia. Quem não conhece a Bíblia, abre a Bíblia no meio e vê os salmos. Eu já entrei em casa de católico, casa de espírita, casa de macumbeiro, casa de feiticeiro, casa de crente, casa de tudo quanto é tipo de gente. Você chega lá, o cara nem conhece a Bíblia, mas na sala dele tem um negócio de pôr livro aberto, um salmo. Por quê? É a verdade de um rei. Davi cantava as suas experiências e as pessoas tinham nas suas entranhas as verdades de Davi. E Davi era um rei poderoso, grande, colecionador de vitórias, porque ele era verdadeiro. E usava a verdade dele para imprimir essa verdade, essa força no coração das pessoas. Você nunca
vai conseguir convencer alguém com aquilo que não é a sua verdade. Você pode ler um livro, você pode estudar, você pode ampliar o seu conhecimento, você pode se tornar mais hábil na qualidade das suas informações, na qualidade como você passa aquilo. Mas a sua verdade você já tem, você nasceu com ela, foi Deus que te deu e é isso que você tem que usar. Quero usar um exemplo negativo sobre essa arte de Davi numa outra pessoa, num outro espírito que vocês conhecem, Lúcifer. Se você quer controlar um reino, você tem que controlar a informação, são as notícias, o exército e a arte, e o entretenimento, e a cultura. Então você controla o exército, você controla a cultura e você controla a comunicação. Se você deixar de controlar um desses, você não vai controlar o reino. Então presta atenção. No céu, existem 3 anjos, os 3 príncipes de Deus. Gabriel, a informação. Quando Maria ficou grávida, Gabriel chegou e, Maria, você vai ter um filho, seu filho vai chamar Jesus. Então, essa é a informação. O segundo, Miguel, que é o príncipe da guerra. Na guerra, ali, quando Daniel fala, o anjo chega, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração e me servir, foram ouvidas suas palavras, e por causa das suas palavras foi que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, e aí Miguel chegou e quebrou tudo na guerra e liberou a bênção, e a bênção chegou. Miguel, da guerra. E Lúcifer era o cara da cultura, o cara da música, o cara da arte, o cara da informação. Ele era músico e a Bíblia diz que as peças, o corpo dele era como se fosse um piano. Existiam peças de piano, aqueles tubos. Então, quando o vento do céu soprava nele, ele soltava música. E a música e a arte, aquilo que é a verdade, influencia. E os anjos ficavam olhando para ele, e ele passava, e o vento do céu batia, e aquele som, ele era o responsável pela música do céu. Olha o exemplo negativo. Quando ele se rebelou, 1/3 dos anjos foram com ele. Por quê? A influência. Um cara que acreditava na verdade e fez da sua verdade uma maldição. E levou 1/3 das pessoas com ele. Essa arte, a música, a dança, o que você tem, que é a sua essência, é poderoso para construir coisas e para destruir coisas. Então tem que ter sabedoria, inteligência, a bênção de Deus e usar o que você tem. E eu sei que dentro de você tem algo poderoso. Tá, como é que eu vou descobrir o que eu tenho? Está dentro de você. O que grita dentro de você? A melhor maneira de passar o seu recado é através da sua verdade. No que você é bom? Tá, como é que eu vou saber no que eu sou bom? Primeiro, você vai ter que vencer a sua vergonha e vai ter que ter coragem de olhar para as pessoas e dizer, é nisso que eu acredito, é isso que eu sou, é isso que eu faço e eu quero mostrar para você aquilo que eu sou bom. Às vezes você fica remando, tentando imitar alguém, tentando passar a sua mensagem de um jeito e isso não convence. O que você pode fazer de melhor para convencer alguém a não ser com a sua verdade? Vou te fazer uma pergunta. Você se lembra qual foi a primeira frase que eu disse aqui nessa palavra? Nesse vídeo? Você se lembra qual foi a primeira frase que eu disse? Com certeza você não se lembra. Você vai ter que voltar para ouvir. Mas você se lembra dessa canção aqui, ó? I just call to say I love you. Essa let it be, let it be, let it be, let it be. Você se lembra? Essa música foi escrita em 1964. E você se lembra da melodia, você se lembra da letra, porque é verdade e porque é música. Foi tão forte a maneira com que o cara passou a verdade dele, que foi impressa numa geração, e essa geração foi passando para várias gerações e está aí até hoje. Isso é a verdade. Tá, mas eu não sou músico, mas qual a sua verdade? Eu não estou falando de música, eu estou falando de verdade. A música é a minha verdade. Qual a sua verdade? Se eu tiver vergonha de cantar, como é que eu vou imprimir minha verdade se eu só sei fazer música? O que você sabe fazer? Eu quero chamar você e encorajar você e desafiar você a tirar essa máscara, a tirar essa capa daquilo que não é você e deixar as pessoas verem o que tem dentro de você. Davi foi o maior rei de todos, porque Davi era de verdade. E você nunca vai conseguir chegar aonde você quer chegar se você não for de verdade. Eu não estou falando de música, eu estou falando de cultura, eu estou falando de criatividade, eu estou falando de uma maneira verdadeira que seja dentro de você para passar a mensagem que você quer passar. A mensagem é o que você quer passar. A maneira que você vai passar é através da sua verdade. Qual é a sua verdade?